Glória a Deus, amém, irmãos? Deus abençoe a todos, irmãos. Alguém tem alguma bênção para contar? Algum testemunho? Louvado. Então, a obreira Daniela tem uma bênção para contar, então vem aqui. Nós vamos estar daqui a pouco lendo a palavra, em nome de Jesus, no livro de Malaquias, tá? Aleluia. Saúde da igreja na paz do Senhor. Hoje eu vou contar um testemunho que aconteceu. Eu estava lá na minha avó hoje, aí chegou a menina lá vendendo produto, cosmético, essas coisas. Aí ela disse que a irmã dela tava tipo, os dedos dela tava tudo duro, por causa que ela teve chikungunya. Aí eu olhei para ela e disse: você crê que Jesus pode te curar? Ela disse: eu creio. Aí ela foi logo me dando a mão para orar. Aí eu disse: Senhor, faça conforme a fé dela. Ela crê que o Senhor pode curar ela. Então, eu creio que o Senhor vai fazer a obra. Eu disse, quando passa, não durou o quê? Eu acho nem 1 minuto ou 2. Quando é fé, os dedos dela disse: nossa, quando você orou agora, os meus dedos estão mexendo. Eu não estava nem podendo pegar num lápis. Agora, aí eu disse: Deus é fiel. O que vale no ser humano é a fé. É a certeza daquilo que a gente não vê. Porque se a gente é fé só o que você vê, não é fé. Porque a gente quer crer contra as esperanças. Foi a palavra que Deus falou para Abraão. Abraão não tinha possibilidade de Abraão ter um filho com 100 anos. Mas Deus fez essa promessa a ele e Deus honrou. E honrou porque ele acreditava que Deus ia fazer o impossível na vida dele. E é o que eu tenho vivido, o justo viverá pela fé. A gente tem que viver pela fé, crendo naquilo que a gente não vê, mas ter a certeza. Então eu agradeço ao Senhor pela oportunidade. Obrigada. Glória a Deus. Amém? Mas alguém tem uma bênção para contar? Glória a Deus. Malaquias. Acabamos de fazer uma leitura aqui na palavra. Malaquias capítulo 3. Para nossa breve meditação. Malaquias 3, a partir do verso 13. Glorificado seja o nome do Senhor, e exaltado seja a sua presença. Amém? Porque o povo às vezes acha difícil servir a Deus. O título fala assim: a diferença entre o justo e o perverso. A diferença entre o justo e o perverso. O Senhor diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra o Senhor. Mas vós dizeis mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, temos que nos... Louvado seja Deus. Deixa eu pegar aqui ver se eu consigo deixar o fundo musical e clarear ao mesmo tempo. Naquele dia não deu certo não, mas... Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha só, de vez em quando alguém diz isso: eu não precisava passar por isso, agora eu sou crente,
e as coisas, em vez de caminhar para frente, está caminhando para trás. Mas nós fomos chamados para isso, para servir e ser testemunha de Cristo, andar como Jesus andou, viver como Ele viveu e carregar na pele as marcas de Cristo. Cristo foi rejeitado, foi abandonado e por último foi morto, mas na morte Ele não estava só. Diga glória a Deus. Então às vezes as pessoas acham que servir a Deus vai refletir só nos bens materiais, mas não vai. Não vai. Ainda que Deus quer nos dar bens materiais também. E alguns às vezes se frustram porque não conseguiram alcançar alguma coisa que um dia almejou, alimentou no coração. Mas Deus não quis permitir que ele tivesse. E aí às vezes vem a frustração por não ter alcançado ou conquistado algo. E aí vem aquele sentimento: ah, foi inútil, para que tudo que eu fiz foi em vão, para viver assim, estar desta maneira. Não. Então Deus falou assim para o povo: suas palavras são muito duras para mim, porque estamos dizendo que não vale a pena servir a Deus. O que nós poderíamos passar, até que ponto nós poderíamos suportar, esta é a palavra, por amor a Deus? Até que ponto nós suportaríamos ou aguentaríamos ver ou ouvir, passar ou sentir, e não negar o nome do Senhor e nem culpar a Deus? Até que ponto? O que seria capaz de nos fazer blasfemar, desistir, parar e dizer: foi inútil, é inútil, não vale a pena? Já vi muitos que disseram isso. Na Bíblia tem. Quem disse isso, pastor? Saul disse isso. Saul foi rei de Israel e disse isso. Não com essas palavras, mas com atitudes, quando não confiou no Senhor. O Senhor rejeitou porque ele não confiou em Deus. E tantos outros. Caim fez isso. Caim também, quando ele matou seu irmão, ele fez a mesma coisa, não confiou no Senhor. Então nós temos que levar nossa cruz, que está passando por você ou comigo, e Deus está vendo tudo. Então deixa Deus trabalhar. Deus, Ele prometeu cuidar de você e de mim. Ele sabe cuidar, viu, meu irmão? E aí muitos israelitas daquele tempo blasfemavam quando... É um povo difícil. Irmão, viver a igreja, o trabalho de um pastor é muito difícil. Por quê, pastor? Porque na igreja tem gente de toda maneira. Gente que vieram do mundo toda, para você entender, às vezes, todo quebrado na emenda, todo arranhado, fuzilado. Na igreja tem mulher que já está no segundo, terceiro casamento, e com cada homem teve um filho, e vem para a igreja e é tanto problema, porque o pai de um quer tomar, o outro dá um conselho e dá aquela confusão, e quando está na igreja, o pastor resolver. Pessoas que saíram das drogas, do crime, e também já tem algumas pendências, alguns problemas também, e vem tudo para o pastor resolver. Pessoas que têm algum problema com a sogra, com o sogro, com o vizinho, e não consegue resolver, está na igreja, chama o pastor para resolver, para dar opinião, para fazer alguma coisa. Lidar com pessoas de temperamento, pessoas que é explosiva, briguenta, que até já matou gente às vezes, está na igreja, e a gente também aprender a lidar com essas pessoas, e mostrar para ela que não é inútil vir para a igreja, que há solução para o caso dela, que as besteiras e os erros que ela fez no passado, se Deus chamou, Ele está disposto a perdoar e renovar. Tentar enfiar na cabeça das pessoas essas coisas, que cada um tem um temperamento, mas aí o pastor, ele tem que se desdobrar nos 30. Ele consegue como? Ele não consegue.
só com a ajuda de Deus. Só com a ajuda de Deus. Para lidar com todas as pessoas que vão. O trabalho, o bom não é aumentar a igreja. O bom é lidar com as pessoas da igreja e tentar compreender cada um, entender cada uma. E lutar para mantê-las todas firmes e bem nutridas espiritualmente falando, satisfeitas com Deus e ensinando a cada uma a andar no seu caminho e viver a promessa de Deus para as suas vidas, porque para cada um tem uma promessa. Há muitas promessas de Deus, tanto para mim quanto para a sua. E quanto mais rápido a gente se identificar e entender e glorificar a Deus, elas vão acontecendo. Mas para isso, enquanto elas não acontecem, não podemos nos desapontar, esmorecer ou parar na caminhada, por este motivo, por esta razão, por outra, seja qual for. Porque o que importa é entender que quem nos chamou foi o Senhor. Os motivos não importam. O motivo foi somente uma isca, foi somente algo que Deus fez para nós chegarmos até aqui. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem trabalhado com cada um de nós, está trabalhando. Na medida que vamos dando espaço, vamos compreendendo. Quando você vem à igreja, você está dando espaço para Deus falar e tratar contigo, curar feridas, dores antigas, mostrar que você não nasceu para ser essa pessoa que você é, ou que era, ou que você está pensando que é. E aí muitos vezes, não dá para mim esse negócio de igreja, eu achei que era para mim, mas não é. É muita exigência, é inútil isso, não vale a pena, não é minha praia. Não, eu não estou satisfeito. Não vale a pena, até que eu me iludi um tempo, mas não dá certo. Deus, Ele tem esperança em mim e em você. Deus acredita em você, Deus quer você. Nascemos para a glória de Deus. Nascemos para glorificar a Deus, irmão, e Deus não quer nos perder. E por isso, alguns disseram que era inútil servir, aí Deus ficou triste. Você imaginou Deus ficar triste? Ontem a gente leu na igreja que Jesus chorou às vistas de Jerusalém. Eu chorar, você chorar é uma coisa, somos tão fraquinhos, tão pequenos. Agora o Deus o qual servimos chorar, irmão. O Deus, o autor de toda a criação, chorar, você acha que isso é fácil? É porque Ele nos ama. Deus ama demais eu e você. Pode ter certeza disso. Deus nos ama tanto que deu seu Filho para todos, quanto nele venha a crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos em tratamento com esta obra, irmãos. Nós todos estamos em tratamento. Nós precisamos estar cada dia mais juntos, mais unidos, firmes, orando um pelo outro, buscando, porque a caminhada ainda é longa, até Jesus voltar ou nós se encontrar com Ele. E o que importa-nos é seguir a Jesus, e se Cristo conosco vai, nós iremos. Mas vale a pena lembrar que Jesus andava com os discípulos, de vez em quando tinha problemas, de vez em quando tentavam matá-lo, e os discípulos ajudavam ele a se sair, e ele se ocultava, como em alguns casos a Bíblia relata. Então, na minha vida com Cristo, na minha caminhada, irmãos, nós já passamos por tanta situação nessa vida que às vezes vem o pensamento, não vale a pena. Eu não posso mentir para você que me assiste, você que está aqui, você que está em casa. E isso é o diabo que faz isso com a gente. Não é ninguém não. Você pode dizer, foi o fulano, foi o cicrano. Não, é o Satanás que não quer que a gente seja redimido, salvo. E aí ele cria situações para nos entristecer e nos fazer querer parar. Eu nunca vou dizer que é inútil. Teve alguns momentos que eu pensei em parar, e eu reconheci que era o diabo usando a minha mente. Porque Deus, quando me chamou, Ele não errou, nem quando chamou você. Mas até lá, irmãos, na caminhada
acontecem coisas que nos entristecem, que nos faz às vezes querer parar. Mas Jesus também ficou triste. Por que você não pode ficar triste? Jesus também ficou desapontado algumas vezes. Por que não podemos nos desapontar? Jesus só não errou. Nós erramos porque nós somos inferiores a Ele. Jesus era o Cristo. Ele não errou em nada. Mas nós erramos e Ele nos perdoa. Ele nos ama. Ele tem um plano para você. E quer saber desse plano? Está aqui na Bíblia Sagrada. E pode ter certeza que é o que ele diz em Jeremias 29, versículo 11. Eu sei os planos que eu tenho a vosso... Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São planos de paz, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Então não é inútil, mas o povo sofre por falta de conhecimento, de entendimento às vezes. Mas nós estamos aqui para nos ajudarmos, para lutarmos, comprar a briga um do outro. E juntos somos mais fortes. Juntos somos imbatíveis. É quase igual aquele louvor do soldado ferido, que quando ele pede para morrer, o outro não mata. Vai pedir o rei permissão e o rei diz: não, luto mais um pouquinho. E ele arruma a força da fraqueza para lutar e convida os companheiros. É assim que nós lutamos. Que Deus abençoe aqueles que estão fracos na fé. Deus possa abençoar, fortalecer. Porque em todo lugar há pessoas feridas, pessoas tristes e que não querem mais servir a Deus depois de tanto já ter recebido de Deus. E por isso, quando a gente fala isso por causa de alguma situação, estamos dizendo que foi em vão, que foi engano um dia glorificar e confiar num Deus tão grande, tão poderoso. Aí a pessoa, quando ela fala isso, ela não crê na vida e morte de Jesus Cristo e ressurreição. Porque olha o caminho de Cristo, olha o que Cristo passou, meus irmãos. E a Bíblia diz que o próprio Cristo fala na palavra que se perseguiram a Ele e os profetas, vão nos perseguir. Ele está dizendo que nós seremos odiados de todas as nações. Quem nos odeia é o diabo. Mas Jesus nos ama, amém? Jesus nos ama. E por isso, meu irmão, nós temos que glorificar esse Deus. Imagine Deus dizendo assim, como aqui está escrito no verso 13: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Olha só, isso é Deus com a nação de Israel. Israel, irmão, já passou por muitos períodos. E Israel, um tempo servia a Deus e um tempo virava as costas para Deus. E nós aprendemos com os erros dos outros. Israel, Deus não esconde nada, que é para que nós venhamos entender, irmãos, aonde foi que eles erraram e por que eles sofreram. Israel sofreu por ignorar as palavras do Senhor. Israel sofreu porque Deus dava uma direção para ela e ela ia para outro caminho. Deus dizia: ande por aqui, e ela andava por acolá. E por esse motivo ela sempre padecia. Mas quando estava quase se acabando, ela clamava e o Senhor estendia a sua mão. Um livro que fala muito sobre o amor de Deus e também o livre-arbítrio está no livro de Oséias. Porque livre-arbítrio tem o ser humano, mas o crente não tem.
Quando o crente passa a servir a Deus, ele está assumindo um casamento com Deus. Mas se ele quiser ir embora, Deus deixa. E se ele quiser voltar, Deus quer. Diga a glória a Deus. Porque o profeta foi Deus que arrumou o casamento para ele. Mas a mulher não prestava. A mulher deixou ele com um bocado de filho e foi embora. E aquela mulher foi vendida como escrava. E Deus mandou ele lá, e ele foi lá e comprou ela de volta e trouxe para casa. Tudo para Deus mostrar como tem valor o ser humano. E Deus nunca vai nos abandonar e nunca vai desistir de nós. Então eu não posso dizer que Deus abandonou o seu povo. Eu não posso dizer que Deus não me ama, porque eu não moro numa capital, não tenho uma condição financeira equilibrada, ou vivo a vida que eu um dia sonhei viver. Não. Eu acredito que Deus me ama e Ele vai dar aquilo que eu tenho capacidade para administrar, mas que não venha sair da sua presença. E hoje eu consigo compreender e entender que eu sou um homem, por mais que passe por dificuldades e lutas, e não são poucas, sou uma pessoa privilegiada, bem-aventurada. Mas não porque nasci melhor do que ninguém, mas porque consegui entender que eu nasci para glorificar a Deus. Eu consegui entender que eu nasci para servir a Deus. E não importa se eu não vou chegar a um dia aonde eu imaginei, que eu já imaginei ter igreja no Brasil inteiro, no mundo. A igreja tem esse nome. Quando Deus me deu esse nome, colocou no meu coração e tenho aprovado até o dia de hoje, Ele fala de nações. Nós vamos entrar nas nações. Mas já estamos entrando através da internet. Já estamos entrando através da internet. Mas quando eu botei nações, é isso. Mas se não chegar, pastor, não tem problema. Porque eu não vou a lugar nenhum se Ele não for comigo. Qualquer coisa que eu conquistar, qualquer vitória que eu tiver, foi porque Deus me deu. Eu não vou atribuir a mérito, a inteligência, a esforço meu, não. É inútil levantar de madrugada para granjear o pão que penosamente, para adquirir o pão que penosamente granjeaste. Sem Deus é inútil, porque vai só cansar. Agora, quando a gente entrega todas as vitórias na mão de Deus, e que a gente diz: é Deus, é o Senhor, confiarei em Ti, viverei para Ti, e tudo eu glorificarei, até na dor, até na tristeza, porque é o que é uma promessa que as pessoas fazem quando casam, né? Na alegria, na dor, na morte, na saúde, na doença, até que a morte separe. Então nós temos um casamento com Deus assim. Só que a morte não vai nos separar de Cristo. Pelo contrário, a morte vai nos unir mais e mais com Cristo. Se já estamos unidos com Ele, a morte vai nos unir mais ainda, não vai separar. Você quer saber de uma coisa? Eu vou dizer para você. O homem morreu porque pecou, e a morte entrou no mundo. O homem antigamente vivia 1000 anos, 900 anos. Você sabia disso? Sabia disso, Juarez? O homem vivia 900 anos, 1000 anos. Os primeiros homens viviam muito. Aí Deus foi encurtando. Foi encurtando. Pode ler no começo, você vê. Alguns homens morreram com 900 anos. Para nós que só vivem no máximo 100 anos, alguns, 100 e pouco, quando um vive 115, já está no livro do recorde. Tem batido recordes. Porque Deus foi encurtando, porque Deus nos ama tanto que nos quer perto dele. Nós vendo Ele,
e falando e convivendo com Ele. Tudo isso que nós vemos aqui, achamos bonito e achamos bom, vai acabar. Mas o plano de Deus está em andamento. E Ele incluiu você, meu irmão. Incluiu a mim, a sua família. Mas eles às vezes não querem, não entendem. Mas você é responsável para despertá-los e mostrar a eles que a porta está aberta. Jesus Cristo é a porta. E por isso os homens morrem, porque tudo que tem vida aqui na terra vai morrer. Não nasce para a semente, mais cedo ou mais tarde. Mas a pessoa vive a vida como quer. Apocalipse 3:20 vai se cumprir na vida de todo mundo. Eu estou à porta, bato, e se alguém abrir, eu entro. Nós estamos aqui há muito tempo batendo na porta. Quando as pessoas escutam, não tem coragem de vir aqui e nem manda chamar o pastor para ir na sua casa. Por quê? Porque não querem abrir a porta. Estão presos. Estão presos no tempo e no engano da religiosidade, talvez. Mas nós estamos aqui ainda. Não sei por quanto tempo, mas Ele está voltando. E quando Ele voltar, nós subiremos com Ele para a glória. E aí vai se cumprir aquele louvor do povo barulhento. Então, o que poderia nos separar do amor de Cristo? O que é necessário para me fazer parar? É o cachorro que morreu? Tem pessoas que às vezes culpam a Deus porque o cachorro morreu. Eu entendo que a pessoa gostava do cachorrinho, do gatinho, mas também não pode chegar a tanto, irmãos. E se for um filho, uma mãe, um pai, vamos culpar a Deus por isso? Não. Porque mais cedo ou mais tarde alguém tem que morrer. Mas nós temos que entender que se Deus não interferiu, é porque Ele tem um propósito. E nós temos que aceitar o propósito de Deus. Eu não vou dizer que é inútil. Eu me lembro que quando Jesus me chamou, irmão, me fez um convite para ir na igreja, com uma semana que Ele me fez o convite para ir na igreja, Ele me fez o convite numa segunda-feira. E eu estava, irmãos, bebendo cachaça, mais 2 companheiros. E ele chegou e convidou a gente para ir na igreja através de um novo convertido. E eu e os 2 companheiros bebendo dissemos: se nós não tiver bebendo, isso foi numa segunda-feira, para ir no domingo na igreja. E eu e os 2 companheiros dissemos: se nós não estivermos bebendo, nós vamos para a igreja. Nós estávamos dizendo para ele: nós não vamos. Se na segunda-feira estava bebendo, imagina no domingo. Eu estava dizendo que não ia, mas de uma maneira agradável, não era, Juarez? Porque o cara que bebe numa segunda não bebe no domingo. Tudo bem, Deus pegou essa palavra e foi. A semana foi passando e o convite estava lá. Louvado seja Deus. Aí o tempo passou e um desses 2 que estava comigo estava com depressão grande, desanimado, querendo morrer. E nós dava conselho, aconselhávamos. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque vai comer muito tempo, mas o que estava em depressão morreu, se matou, e eu o encontrei morto.
Foi um choque, porque era quase um irmão meu. E eu não queria que ele tivesse morrido. Se eu pudesse, teria ajudado ele, mas eu não consegui. Eu tentei, muita gente tentou, mas eram palavras humanas. Não tínhamos o Espírito Santo, não tínhamos a comunhão com Deus para fazer aquilo. E com a morte desse meu amigo, se já não bastasse isso, eu também não estava lá muito bem com a minha digníssima esposa que ali se encontra. Nós estávamos dormindo separados, encrencados um com o outro. Por causa dela não, por causa de mim. Porque eu não sei o que foi que ela viu em mim naquele tempo, eu também não prestava para nada. É como diz o evangelista Erandito, não presta para nada. Eu não prestava para nada naquele tempo. Mas Deus, aí Erandito disse assim, mas Deus gosta de quem não presta. Diga glória a Deus. E aí, irmãos, eu estava com essa situação em casa. Acabei de encontrar o meu amigo morto, enterramos ele. E agora cheguei num ponto que, juntando uma coisa com a outra, não estava muito legal não. E eu fiquei refletindo, tomando cachaça com os colegas, e eu disse para alguns, rapaz, eu estou crendo que Deus não existe. Nós estamos aqui por conta própria. Não existe Deus no céu. Esse Deus que criou, alguém que criou esse Deus, que inventou essa história sobre Deus, é muito inteligente. Porque até eu entendo que nas pessoas de mente fraca, eu falando assim, serve e consegue de alguma maneira manter a paz. Eu dizendo na mesa de bar, mas eu não creio mais nesse Deus não existe Deus para mim mais não. E eu vou embora de casa. Eu vou hoje chegar em casa, vou fazer a barba, eu usava calvanhaque, sabe, bigode. Vou fazer meu calvanhaque, dar um trato, vou pro bar beber, só veio de manhãzinha. E quando chegar aqui a mulher disser só assim uma coisinha, eu não digo nada com ela, pego minha roupinha, vou pra casa de mãe e vou ficar solteiro até o dia de morrer também. O homem faz planos, mas é Deus que confirma. Nesse tempo, os meninos eram tudo pequenininho. Beatriz mal falava. Mas o homem que não tem Deus no coração, ele só pensa nele. Por mais que ele ame seus filhos, sua família, mas ele pensa mais nele. Ele é mais ele. Ele não está entregue 100%. Ele não está disposto a dar a vida por aquela pessoa 100%. Porque ele casa, mas leva com ele a bebida, leva os amigos, leva um monte de coisa e dá um problemão. Tem que ter uma entrega total. E quando você é crente, você faz isso. Diga glória a Deus. Porque Deus nos faz essa consciência.